Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Simuladão Enem 2023 do Me Salva. Eu sou o professor Arthur, professor de Física, estou acompanhado dos meus estimados colegas aqui, professora Flávia. Dá um oi aí pro pessoal, Flávia. E aí, galera, tudo? Professor Brunão, o cara do Tardígrado aí. Salve, gurizada! E ele, o rei dos macetes aqui conosco, o professor Caio. E aí, galera, chegamos para podcast, olha só, coisa maravilhosa. Então, hoje, domingueiras, programação de domingo aqui no Me Salva, a gente vai fazer alguns comentários sobre a prova que vocês tiveram aí nessa semana para resolver. Espero que vocês tenham resolvido no domingo, respeitando todos os horários, todas as recomendações. Agora a gente vai comentar um pouco sobre como foi essa prova e eu já vou passar a palavra para a prova que o pessoal mais pontua, né, Caio? Que é a prova de matemática. Alguma questão que tu queira trazer para a gente, panorama geral da prova, como é que foi para ti? Então vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre a prova, vamos falar um pouquinho sobre... Vou dar um panorama geral, né? A gente vai ainda entrar aqui com alguns detalhes, mas... Primeiro comentário que eu quero fazer é que essa prova é uma prova padrãozinho. Como assim uma prova padrãozinho? Se eu pegar uma prova do Enem e comparar com as questões que apareceram aqui nessa prova, são questões que a gente facilmente poderia encontrar no Enem. São questões muito padrão. E a gente tem muito gráfico, muita figura na prova, né? Se eu olho uma questão dessas, por exemplo, ó, tô com uma questão aqui na mão, a questão 138, um gráfico de barras. Cara, isso daqui tá em muita prova do Enem. E aqui nós temos gráfico de barra em várias questões, nós temos gráfico de linha, então uma prova bem visual. E vou falar uma coisa que talvez não agrade muito, né? A gente tem que falar, a gente tá aqui para falar a verdade, talvez não vá agradar. Mas essa prova de matemática aqui, ela tá num nível fácil. Se eu pegar um panorama geral, olhar para ela assim, as 45 questões, ela não saiu, não foram muitas questões que saíram assim fora daquela curva média de questões. Então, primeira coisa que eu já quero dizer para você, é uma prova que no geral foi fácil. A gente vai comentar algumas questões ali que eram mais chatinhas, que pode ser que vocês tenham caído em alguma pegadinha, alguma coisa, mas no geral eram questões fáceis. Já comento agora, já falamos depois sobre as questões mais chatinhas? Não, vamos falar um pouco de todo mundo aí. Eu tô feliz. Eu vou fazer o simulado só para ver se eu ia bem em matemática, tá? Que agora eu tô com medo se o meu diploma ainda vale a pena. Mas vamos lá, vamos comentar um pouco sobre a prova de Ciência da Natureza, depois a gente volta, tá, Caio? Comenta das questões especificamente. Quem quer começar? Quer começar, Flávia? Quer falar aí como é que tu viu a prova de Química de Ciência da Natureza? Pode ser. Então, pessoal, que nem a prova de matemática, os conteúdos que estão aqui são conteúdos padrão da prova do Enem. A gente vai ver aí os principais conteúdos que mais aparecem na prova, que é a parte de acidez e basicidade, a parte de cálculos envolvendo soluções, estequiometria. A gente tem também essa parte de cálculos relacionada um pouco aí à combustão, processos de separação de misturas, uma questão ali de oxirredução. Então, assim, os conteúdos, a divisão, assim, tá muito bem dividida da mesma forma que a gente observa no Enem. Agora, o que me chama a atenção é que, se a prova de matemática estava fácil, as questões de química, principalmente, diria, as questões de cálculo de química, que precisa, enfim, né, que envolvem propriedades como densidade, concentração, cálculo de soluções, de reagente limitante em excesso, isso não estava tão simples em química. Inclusive tem uma questão ali bem complicadinha de resolver, que envolvem mais de uma regra de 3 ali, umas 5 regras de 3, gente, para resolver a questão. Não. Tá de arreganho. Não, juro. Eu nunca resolvi nada com 5 regras de 3. 5 regras de 3 e a pessoa, quando ela tá na segunda regra, ela já acha que tá errando, né? Com certeza. Imagina fazer todo esse raciocínio. Então, realmente, essa questão aí acho que é até a mais difícil da prova, eu diria. Qual é a questão? A questão aqui, vamos ver. É a questão de número... Me perdi aqui. Então tá, né? Eu queria passar pro Caio fazer a questão enquanto a gente... As regras de 3 aí, não vai me dar um contexto. É a questão número 108. A questão número 108, que envolve rendimento ali, tá? Então tá, vamos lá.
Brunão, panorama geral da prova de biologia, e depois a gente vai aqui, ó, catando as questõezinhas. A gente já sabe qual é a questão mais difícil da prova, que nunca na história foi necessário fazer tanta regra de 3 na mesma questão. Mas Nunca vamos sou lá. de química ainda, né? Bah, eu ia me dar muito mal. Muito bem, pessoal. Então, a prova de biologia, ela teve um conteúdo também muito parecido com aquilo que a gente espera de uma prova de Enem clássica, assim, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem tido umas surpresas aí ao longo desse caminho, né? Com questões que não caem tanto, como por exemplo de botânica, mas aqui a gente teve aquela linha que prioriza ecologia, principalmente falando sobre o fluxo da matéria e da energia dentro dos ecossistemas, falando sobre as relações alimentares, falando sobre problemas ambientais. Então a gente teve essa abordagem bem forte. Mas é muito legal ressaltar que essa prova ela trouxe um fio condutor muito interessante, que é o papel da evolução dentro de diversas áreas da biologia. Então a gente entender que lá na citologia a gente vai falar de evolução, na botânica e na ecologia também, foi algo que essa prova demonstrou bastante pra gente, assim. Então, tanto que tem questões ali que depois eu vou até comentar sobre adaptações ao ambiente, que muitas vezes a gente está acostumado a pensar que a resposta vai ser tal para determinado exemplo, e essa prova trouxe um outro olhar para a gente que pode ter feito alguns errarem algumas dessas questões. Para além disso, a gente tem uma abordagem bem grande de questões que falam sobre biologia molecular, então a gente veio essa pegada de DNA, RNA, genoma bem forte, e também as questões relacionadas a metabolismo energético, que são aquelas que deixaram a prova um pouquinho mais difícil, assim, né? Tem a questão do experimento da coluna de Vinogradsky, que é uma questão bastante difícil, assim, porque a gente conseguir interpretar tudo aquilo que a gente nunca fez na vida, né? Às vezes a gente faz na escola aquele experimento lá com uma garrafa PET, água de um riacho, um pouco de barro lá e um papelão, a gente consegue fazer. Mas se tu nunca viu aquilo na vida, a interpretação de fato é um pouco difícil, assim. Então a gente teve algumas partes mais complexas dessa prova, mas ela estava bastante acessível em relação àqueles conteúdos padrões que a gente encontra de biologia no Enem. Então tá, coluna do quê? Vinogradsky. Se tu diz, né? Uma coisa que eu gosto de trazer, que sempre acontece depois de todo o Enem, quando a gente se encontra, quantos tu contou de química, Flávia? Eu contei 14, 15, assim. 14, 15. Tipo Eu contei isso. 14. Quantos tu contou, Brunão? 18. Temos quantas questões nessa prova? Soma, 45. Vê aí se dá certo. Mas aí, falando um pouquinho da prova de física, os assuntos principais são os mesmos abordados no Enem, então não teve nada de muito foco no assunto que não aparece na prova. Com certeza, mecânica, eletrodinâmica, ondulatória foram os assuntos que mais apareceram na prova, dentro do completo esperado ali. Alguns pontos diferentes foram qual assunto foi escolhido para esse tema específico. Então, ali em termodinâmica, teve uma questão sobre leis da termodinâmica, que é bastante raro de aparecer no Enem. Quando a gente falou ali de eletromagnetismo, que é uma questão confirmada na prova, apareceu cálculo de campo magnético em solenoide, que tu viu lá na engenharia, né, Caio? Já vi. Lembra? Se eu faria agora a questão, tu me dá ela aqui para eu fazer. Pega. Melhor não. Mas, de maneira geral, os assuntos trabalhados foram o padrão do Enem, então nada que fugiu muito, mas algumas questões que envolviam um conhecimento um pouco a mais, digamos assim. Até ali, na parte de termodinâmica, Flávia, apareceu o nosso amado Lei dos Gases Ideais ali. Então, se quisesse dizer que essa aqui é de química, eu deixo, tá? Essa aqui não tem problema. Tá bom? Não, eu prefiro que fique contigo, assim, essa parte, né? Não é Tá. tão... Não, se tem número ali, coisa de mol, coisa é contigo, não é comigo. Depois de 5 regras de 3. gente, sério. Fala questão. Mas então vamos falar especificamente de algumas questõezinhas aqui, fazendo a roda de novo. Caio, qual questão tu quer trazer pra gente, para comentar um pouco, falar quais dificuldades os estudantes podem ter? Antes de trazer especificamente algumas questões aqui, eu quero trazer um ponto que acho que é interessante a gente falar. Arthur, caiu Oi. velocidade média na prova de física? Não caiu Não velocidade média na prova de física. Então eles deixaram tudo para matemática. Perfeito. Tem 3 questões. Eu consigo daqui. Não, com certeza. Mas não tenho dúvida alguma que tu consegue. 3 questões com conceito de velocidade média. Agora, olha só. O Arthur vai falar pra gente como é que calcula a velocidade média em uma frase. Uma frase, Arthur, consegue? Consigo. Manda lá, então. Distância por tempo. Gente...
3 palavras. Exatamente. Pessoal, 3 palavras. Se dá para explicar o conteúdo em 3 palavras, então é porque realmente é só uma questão da gente praticar para a gente entender. Tá? E se a prova trouxe aqui 3 questões disso, olha só a importância desse assunto. Além de você usar isso para matemática, você vai usar ainda para prova de física, dependendo, né, se aparecer. Eu achei incrível que é tão fácil que essa frase não teve nenhum verbo, né? Não é um período, é uma frase. Mas não teve nenhum verbo, não precisou. Frase nominal. Dá para deixar ainda mais simples, né? D por T. D por T. Tá. Feito isso, gente, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões especificamente. Talvez a mais difícil da prova, a questão que fala lá do bombardeio, ela fala do jogador que está jogando Batalha Naval, né? Batalha Naval é um jogo da nossa época, né? Não sei se a galera hoje em dia joga Batalha Naval. Talvez se tiver algum aplicativo de Batalha Naval, alguma coisa do tipo, na nossa época não era bem assim. A gente já chegou na idade, pessoal, que a gente fala da nossa época. Ou seja, dá pra ter uma ideia da idade que a gente tem. Exato. É senhor pra cá, aí é complicado. É complicado. Faz alguns anos que não me chamam de moço na rua. Senhor, Não, o senhor pior tá bem. é tio, ô tio. Pois é. Eu entendo que a falta de cabelo talvez colabore um pouquinho para isso, né? O pessoal é craque aí em fazer piada sobre isso. Aí acaba que a gente parece, né? Mais velho do que a gente realmente é, né? Mas é isso. Gente, essa questãozinha aqui da Batalha Naval, ó, não sei se vai aparecer na tela. Mas enfim, quem fez o simulado sabe. Basicamente é uma questão de geometria analítica, né? Geometria analítica, só de falar, tem as pessoas que já pulam da cadeira. Geometria analítica, pessoal, cai no Enem? Cai. Cai bastante? Não. Nessa prova aqui caiu uma vez só, tem ano que nem cai. E nessa daqui o que você tinha que fazer era determinar a equação de uma reta e depois determinar a equação de uma reta paralela a essa primeira reta que você tinha calculado. Então, talvez a questão mais demorada da prova também. E claro, né, nós temos aqueles assuntos que todo mundo tem dificuldade, que é logaritmo, análise combinatória, mas aí eu tenho um ponto. As questões estavam bem padrãozinho. Bem padrãozinho. Se você soubesse o básico de logaritmo, já dava para resolver a questãozinha de número 158, talvez, do nosso simulado. Porque o que acontece, pessoal? Quando o Enem cobra logaritmo, né, eu vou dar uma comentada melhor sobre esse assunto aqui com vocês. Isso, é a 158. Quando cobra logaritmo, são 3 coisas que você precisa saber, né? Eu até falo que é CP2L, que é para você não esquecer, né? O conceito, as propriedades e log dos dois lados, tá, gente? São 3 coisas que você precisa saber. E nessa questão aqui, você precisava do conceito e das propriedades, tá? Nem precisava aplicar log dos dois lados. Então, por que eu falei que a prova, né, como um todo, estava fácil lá no início, né? E muita gente provavelmente não gostou de ouvir aquilo. Porque os assuntos difíceis que normalmente pegam a galera estavam bem básicos, estavam bem padrões, questões que com conhecimento básico você já resolvia. Combinatória, mesma coisa. Não tinha aquela questão lá que a gente fica discutindo, que a gente fica pensando, quebrando a cabeça. Era um caminho simples de seguir. A mais difícil da prova talvez essa, então, da geometria analítica, pelo menos na minha opinião. Tinha uma questãozinha aqui de velocidade que era bem complicadinha, que é essa daqui, ó. Não sei se vocês vão ver aí, mas é uma questão que tem 3 imagens, né, de 2 bloquinhos. Essa daqui seria bom ver o Arthur resolvendo, porque é bem velocidade relativa. Olha esse Nossa, desenho. aula de física. É velocidade relativa. Olha só. Né? Olha isso. Ali, rapaz. Olha só. Vou pegar. Desenho bem clássico de aulinha de física. E, gente, essa daí dá orgulho. Tá. Então, gente, esses são os meus comentários sobre as questões mais chatinhas da prova. E é isso que eu tenho para falar delas. Perfeito. Vamos lá, então. Flávia, apostos para falar sobre 5 regras de 3 em sequência. Pois é, né? Eu não ia falar dessa questão, inclusive eu falei que era a questão 108, que a questão 108, ela envolvia um daqueles que a gente chama de casos especiais, digamos assim, da estequiometria, que é quando a questão envolve, por exemplo, um caso de rendimento, quando o rendimento da reação química não é 100%, e que eu sempre falo para vocês que na vida real nada é 100%, e as reações químicas, elas nunca são 100%, apesar da gente considerar em teoria, né, que elas vão ser 100%, a gente considera, mas quando uma questão comenta que o rendimento não é 100%, então a gente tem que lembrar disso. Outros casos especiais envolveriam pureza e reagente limitante, então são esses os 3 casos especiais.
Então, a questão 116, ela não era, a 108 era sobre rendimento, mas a 116, ela era sobre, basicamente, relações matemáticas. E essa aqui o Caio poderia tranquilamente resolver, inclusive o Arthur também, Eu acho que porque é sobre poder calorífico. Então, né, a energia liberada é por quilograma de um material, por exemplo, uma resina, aqui fala da madeira também, né, e era essa a questão que envolvia aí pelo menos umas 5 regras de 3. Então, aqui é uma interpretação, tem que ir com muita calma para não se perder ali no meio da questão. Então, é uma questão assim que realmente bastante complicada por conta disso, né? Porque o problema não é fazer a regra de 3 e acertar a matemática, apesar de que às vezes é, né? Mas, geralmente, o problema está na interpretação dessas questões. Então, essa era uma questão, assim, bem pontual, assim, de interpretação, que necessitava uma calma e um cuidado maior ao ler o enunciado para a gente relacionar os tantos dados que ela nos fornecia. Esse é até um ponto, eu não sei como é que foi para vocês, assim, mas essa é uma prova que ela demandava bastante atenção, principalmente ali na parte de física. Alguns dados, por exemplo, trocava a unidade, não era a unidade comum que os alunos estão mais acostumados. Então, tinha que ter uma atenção grande na hora de fazer a prova e também essa questão de interpretação, assim, entender bem qual é o comando da questão para conseguir encontrar de maneira um pouco mais tranquila ali a alternativa correta e não se perder no meio das alternativas. Assim. Não sei se vocês chegaram a ter essa percepção, como é que foi. Eu aqui encontrei velocidade da luz em quilômetros por segundo, que é pura maldade, né? Ninguém fala em quilômetros por segundo. E em outra questão por metros por segundo. Então, depende da questão, sabe? Fica ligado aí, tem que estar com a atenção em dia para fazer a prova. Brunão, quer falar alguma? Desculpa. Não, eu ia só comentar que tinha uma questão na química que usava miligramas por quilograma. E que geralmente também não é usado, ou o Enem usa o tal do ppm, que toda aula que cai, sei lá, aparece uma questão de ppm, ppb, eu tento explicar e, tipo, 90% das pessoas não entendem. É sempre assim. Mas, basicamente, para quem tá na dúvida, ó, miligrama por quilograma é uma unidade em ppm, por exemplo. Então, muitas vezes o Enem usa ppm, nessa questão a gente tinha ali miligrama por quilograma. Na questão 114. Perfeito. Eu amei que na questão da regra de 3, essa aqui o Caio podia fazer, o Arthur também podia fazer, né? E só o Bruno... E eu concordaria. Pessoal, tem uma questão aqui na prova de natureza que é bem biológica, assim, eu achei muito incrível a maneira como ela foi apresentada, porque ela tem muitas respostas que, no primeiro momento, por a gente estar acostumado a lidar com cactos na prova, relacionando com caatinga, por exemplo, a gente pode se dar conta de que aqui a gente poderia errar só por desatenção essa questão, né? Então, é muito legal, a gente pode pensar, olha só, a questão diz, a estrutura tocada pela pessoa se trata de... Ou seja, tem uma imagem, tem uma pessoa tocando num cactus, mas a gente não está falando sobre o cactus inteiro, a gente está falando sobre aquela estrutura, que é o espinho do cactus. Então, essa relação é importante você entender, assim, o quão era necessário prestar atenção nos comandos que as questões desse simulado trazia para vocês, né? Porque tem muitas alternativas ali, os distratores, que vão falar sobre coisas que são relacionadas, de fato, às cactáceas. Vai falar sobre o caule que é suculento, que vai armazenar água, vai falar sobre esse espinho, que é uma forma de proteção também. Mas a grande questão que vai trazer ali para vocês nessa pergunta, né, é a ideia do porquê que aquele espinhozinho é uma adaptação. Então, vocês estão olhando por um viés evolutivo essa questão. E não só botânico, não é só saber o nome da estrutura. Eu poderia dizer que, por exemplo, ali é um espinho. Ou você poderia confundir com um acúlio, que às vezes vocês confundem, né? Direto. Sempre, né? Mas daí tu poderia pensar, né? Uma roseira tem um acúlio, que é um espinho que a gente destaca, né? É um espinho que a gente consegue tirar com a mão, porque ele não é parte do tecido da planta. Então tu consegue tirar com a mão. Mas aí tu pensa, bom, a roseira tem um acúlio, isso eu sei, mas se ela tem folha, o acúlio não pode ser por evitar a perda de água. Não dá para fazer essa relação, né? Porque ela tem folha, então aquilo ali não está servindo para não perder água. Então aqui a gente vê que é um espinho, tu não consegue arrancar o espinho do cactus tão facilmente, né? É uma estrutura que faz parte dele, é uma folha que foi modificada. Então esse olhar de entender que era aquela estrutura que precisava falar, entender a adaptatividade dela dentro desse grupo aqui, era um caminho complexo, assim, para vocês muitas vezes fazerem, né?
Porque vocês poderiam prontamente dizer que era, sei lá, sobre o cladode, que é esse caule que tem diferentão aqui dentro do cactus. Né? Então, parar e pensar que um exemplo que sempre é utilizado, sempre, tá? Nas questões do Enem é sempre. Para falar de bioma caatinga, né? O cactus como um representante do bioma caatinga, não tem basicamente nada a ver com as alternativas que estão sendo cobradas aqui para vocês. É a mesma coisa que se chegasse a falar, raízes respiratórias. Que toda vez que a gente sabe que aparece isso na prova é sobre, sei lá, Pantanal, manguezal. E pode não ter nada a ver, pode ser sobre a obtenção de oxigênio dessa planta. Então, fazer esse olhar, né, vai ser bastante importante ao longo de outras questões aqui, que depois eu vou comentar para vocês. Olha que deixa maravilhosa, gente. O Brunão veio treinado aqui pro podcast. Eu queria fazer um combinho aqui, falar de duas questões em uma, que é a questão 118 e a questão 128. As duas são de termodinâmica e termodinâmica raiz, assim. Não é questão de termodinâmica que envolve calorimetria, troca de calor, não. É lei da termodinâmica, lei de gases. Então, a 118 é uma questão para aplicar aqui a equação de Clapeyron, que não é algo que o Enem super costuma cobrar, aplicar, mas traz todas as constantes. Então, uma vez que a gente consegue identificar todas ali as variáveis de estado, a gente consegue fazer a questão bem tranquila. Já a 128 é uma questão que envolve ali máquina térmica, né? E segunda lei da termodinâmica, que o pessoal sempre lá fica viajando na entropia, é a segunda lei da termodinâmica, eu não entendo, vi num filme, tá aqui no History Channel como é que funciona, mas era uma questão bem tranquila, porque era só dizer, e aqui já matava 3 das alternativas, basicamente, que a segunda lei da termodinâmica é respeitada. Essa é uma dica para qualquer pessoa que vai fazer a prova, sempre as leis da física vão ser respeitadas na prova. Então já podia descartar com facilidade essas. E a gente podia até ficar na dúvida sobre como é o funcionamento ali da máquina térmica, mas não é nada demais. Mas eu sei que os alunos podem ter uma certa dificuldade, pode aparecer entre as questões mais erradas. Por quê? Porque o assunto em si, a segunda lei da termodinâmica, sempre cria essa barreira, os diferentes enunciados da segunda lei da termodinâmica, mas é uma questão que dava para fazer aí com tranquilidade, lembrando sempre, né, de respeitar todas as leis da física durante a prova de ciências da natureza. Principalmente o Clapeyron, como é que é o nome dele? O Clapeyron aqui. Chama assim também? Chama de equação de Clapeyron. PV igual a NRT. Sabe? Primeiro semestre, verdade. Por você nunca rezei tanto. Isso, por você nunca rezei tanto. Isso, exatamente. Nessa leva de questões aí com pegadinha que vocês estavam comentando antes, tem uma aqui da matemática que realmente provoca aqui algumas sensações na pessoa. Olha só o gráfico. O que é? Desculpa. Olha só esse gráfico. Delícia. Olha só isso. Uau. Gente, eu dou aula de matemática. Eu dou aula de gráfico. Eu vivo o dia inteiro vendo gráfico. E eu fiquei meio assim quando eu vi esse gráfico na prova. Eu fiquei meio assim. Eu olhei pra ele e pensei, caramba, o que é isso aqui? Mas depois, lendo e realmente olhando para cada elemento do gráfico, porque quando aparece um gráfico é assim, você não pode simplesmente achar que você não sabe, né? Você tem que ler, olhar os eixos e olhar o título de cada uma das curvas. Então, tem uma curva ali que é função de vendas e tem uma que é de função de custos. Bom, é basicamente o que a pessoa vende e o que ela tem de custo. E depois ele pergunta o quê? O lucro, né? Lucro. Se você está meio desatento, você vai ali na função de vendas, vê o maior pontinho lá, porque ele quer saber o maior lucro. O pico da função, né, da parábola é, sei lá, uns 11 mil. Você vai direto na letra A. Vai direto na letra A. Só que você tem que considerar também o custo. E o custo ele vai estar naquela reta que está ali embaixo, que vai estar aproximadamente ali nos 9 mil. Então aí você tem 11 mil faturado, 9 mil de custo, o lucro na verdade é 2 mil. Então a resposta fica a letra C. Então esse tipo de pegadinha é muito comum aparecer na prova, né, do Enem, e a gente tem aqui um exemplo muito claro. Então dessa questão eu já tiro dois ensinamentos aí, 2 ensinamentos legais, né? Quais são eles? Primeiro deles, quando aparece um gráfico, olha para os elementos, não se apavora, leia a questão antes de se apavorar. E o segundo ensinamento é, de fato, você entender o que a questão está perguntando, que é lucro e não faturamento.
Mas se eu li a questão, eu posso me apavorar, então. Ah, não, aí sim. Ah, tá. Aí sim, aí Só tá pra deixar liberado. claro. Aí Tá. tá liberado. Não, mas é exatamente isso. Tem questão que você lê que realmente você fica, caramba, o que tá acontecendo aqui? Daí o que você faz? O que você faz? Pula a questão. Então, pegadinhas, né? Então, nessa vibe de pegadinhas, então vou comentar uma aqui que tem uma pegadinha e é uma questão muito interessante, para mim, a questão mais interessante da prova, né? Que é a questão de número 93. É uma questão que comenta sobre algumas falas, algumas ideias que a gente tem trazidas do senso comum, que nós muitas vezes achamos que é verdade, na verdade não são verdade, e a ciência química pode explicar, como, por exemplo, colocar óleo na água do macarrão. Essa aqui tem relação aí com quem gosta de cozinhar. Vocês colocam óleo na água do macarrão? Nunca vi isso. Nunca viu? Não. Nunca viu? Nunca vi. Caio. Ah, que Não, isso? água e sal. O Água e Caio é a sal. única É pessoa porque que ele é não coloca... italiano. É porque ele é italiano. O Caio é uma pessoa que entende de química, entende? Por Exato. quê? Eu só parei de... Eu sempre coloquei óleo, tá? Sempre, toda a minha vida. Daí um dia eu tava viajando e tal, e uma pessoa da Itália foi me ensinar como é que eu fazia macarrão. Até lá. amigo é outra coisa. pessoa da Não, Itália. italiano. Daí eu ia colocar óleo e da pessoa assim, não, põe sal, o óleo não precisa, não faz nenhuma diferença e tudo mais. Mas depois ele põe o sal que vai dar, não vai grudar a massa igual. Me ensinaram isso. Que não grudava se colocasse uma quantidade boa de sal. Na água? Isso. Mas coloca sal na água, acho que é pra salgar também. Eu também acho. Eu também sempre. Eu não ia brigar com o italiano. E afinal, a gente gosta de sal, né? Não, A gente total. come comida salgada, Ele porque falou assim, afinal... ó, pode botar sal que não vai ficar salgada demais. Pode botar sal que vai dar tudo Tá. certo. E põe no molho, põe na água Isso, e vai, entendi. isso. Mas e por que o óleo não funciona, gente? Porque, cara, o óleo não vai nem entrar em contato com a massa. Ele vai ficar na superfície, até porque ele não é miscível em água. Então, ele não vai ter absolutamente nenhum contato. Quer colocar óleo? Coloca óleo. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Então, assim, né? Melhor economizar, porque inclusive Vai tá só caro. gastar. É isso. Mas a questão, né? Essa era uma das coisas que falava na questão. E a segunda, que era sobre a pergunta, né? Que falava sobre tirar a acidez do molho de tomate. E agora, vocês já ouviram que açúcar tira a acidez Isso do eu molho faço. de tomate? Eu vi no Masterchef. Vamos colocar um pouquinho de açúcar no molho, porque tira... Dá uma quebrada. Tira a acidez do tomate. Gente, não, na verdade. Ai. Porque o açúcar, como é que a gente tira a acidez? A gente quer diminuir a acidez, correto? Para a gente diminuir a acidez, nós precisamos de uma substância básica com caráter alcalino. E o açúcar, o leite é levemente ácido. É levemente ácido. É levemente ácido. Toda a Tem minha ácido vida lático no leite. tomando leite pra passar gastrite foi uma mentira, então. Né? Então, mas basicamente a ideia da questão é essa, então vocês procurarem nas alternativas qual das substâncias tem um caráter básico ou alcalino, porque o açúcar ele é praticamente neutro, assim como o leite, vamos considerar que o leite também é praticamente neutro. E dentre as substâncias tem uma que chama a atenção e o Enem adora fazer essa pegadinha, que é, bom, a pessoa interpretou que precisa de uma substância básica. E quando nós estudamos bases, a principal estrutura que a substância tem que ter é uma hidroxila, ou seja, um OH. E se a gente observar uma das alternativas, tem uma substância que tem um OH. Porém, OH em compostos orgânicos não significa que essa substância é uma base. OH só vai ser base quando o OH estiver ligado a um metal, e aí é um composto inorgânico. Nos compostos orgânicos, o OH, a hidroxila, ela está presente nas funções como, por exemplo, álcool, fenol e também nos ácidos carboxílicos. Ou seja, se você assinalasse a questão que tem o OH, você ia estar... Se você assinalasse a questão que tem o OH, você estaria assinalando uma substância que tem caráter ácido, ou seja, aumentar a acidez do molho. Portanto, ali a resposta correta era o bicarbonato de sódio, que inclusive é utilizado, ele está presente na composição do fermento químico.
Quando aquecido, ele libera gás carbônico, por exemplo, e assim permite que surja aquelas bolhas na massa que vão deixar o bolo fofinho, por exemplo. Isso também poderia ser uma questão do Enem. E poderia saber isso, por exemplo, porque lá na aula de sistema digestório a gente aprende que o pâncreas libera no suco pancreático bicarbonato para neutralizar a acidez do quimo, que é o bolo alimentar saído do estômago. Por isso que o intestino tem um pH alto? Isso, exatamente. É isso, aprendendo, gente. Né? Se tu diz, como é que eu vou saber, cara? Os negócios aqui só funcionam. Eu não sei o que tá acontecendo, não. É, tudo juntinho. Mas tinha um nomezinho aí da molécula, professora. Qual? Dessa que tem o OH? Isso. Do É bicarbonato. o ácido acético. Não, do bicarbonato. Tinha O bicarbonato não tinha o nome, tinha a fórmula química. Somente Somente a fórmula química. Pois é. Então, realmente, vocês tinham que associar, né, a fórmula química, lembrar que sais de carbonato, o bicarbonato é um sal, sais de carbonato, ou seja, substâncias que terminam com CO3, geralmente vão ter um caráter básico. Perfeito. Gente, depois desse comentário da Flávia, vocês ouviram? O quê? Oi. O som do tabu quebrando. Do quê? Muitos tabus quebrados, tá ligado? Ali, ó. É o azeite. É o leite da Brasília. massa, o leite Meu Deus. O açúcar do tomate me deixou chocado. Exatamente. Também, tô um pouco abalado. Não sei. Mas Não ainda consigo explica, o açúcar não reduz a acidez, ele apenas adoça e isso disfarça. Sim. Então, realmente, É o nosso o termo. paladar, né? Isso. Mas o pH em si praticamente não vai se alterar. Faz sentido. Faz todo sentido. Pois é, eu tinha uma que era um pouquinho pegadinha, porque tinha uma palavra que as pessoas precisavam saber, se dar conta do que ela significava para poder resolver, assim, que era 125, que falava da esquistossomose. A esquistossomose é aquela doença lá do caramujo, da barriga d'água e tudo mais. Que a galera estuda na escola, assim, né? Tem aquela aula da nojeira. Começa a aparecer lombriga, não sei o quê, tudo aquilo, um monte de velho, um monte de bicho. E essa questão aqui ela é bastante comum de aparecer no sentido da gente entender que existem doenças que são negligenciadas e geralmente elas estão relacionadas com problema de saneamento básico, alguma questão de saúde pública e tudo mais. E essa questão falava justamente qual seria uma forma de prevenir essa doença. Mas ela não apresentava a palavra prevenir, ela pedia uma medida profilática. Então, saber o que significa a medida profilática ia ser um diferencial aqui, que é algo que a gente estuda ali quando a gente está falando das questões de saúde, né? Então, a profilaxia tem a ver com prevenção. Às vezes a gente pensa que é tratamento, né? A palavra remete assim, é uma palavra difícil, eu vou tratar. Mas, na verdade, é a prevenção dessa doença aqui. Então, como a esquistossomose é uma doença que tem duas fases, tem um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, a gente precisava lembrar também que no hospedeiro definitivo a gente vai ter lá, por exemplo, a reprodução sexuada acontecendo e no intermediário a assexuada. E para impedir que o humano, que é o definitivo, tenha a doença, a gente ia ter que mexer ele no meio do caminho, né? Então tem algumas alternativas que levam a gente a pensar que, e se eu colocar, deixa eu pensar, se eu andar calçado, eu não vou ter o contato com a larva, por exemplo, né? Só que daí fala de outra doença, daí tá errada essa alternativa. Mas a grande sacada era perceber que, e é difícil isso, é pesado, né? Para biologia tem umas coisas pesadas. Eu falei para os meus alunos da escola essa semana que a gente ia fazer um experimento de longo prazo com armadilhas pela escola, né? E eles ficaram muito bravos comigo, porque eu não pensei, tipo, vai cair uma formiguinha lá na armadilha. Prof, mas a formiguinha. Ficaram muito bravos comigo. Mas a biologia tem um pouco dessas coisas. Por exemplo, para a gente eliminar o vírus da dengue, a gente tem que eliminar o mosquito, né? Então a gente precisa fazer isso para poder controlar algumas doenças. E aqui nesse caso, a gente precisaria eliminar os caramujos, o hospedeiro intermediário. Então, se eu eliminar o caramujo, que vai gerar a larva, que é problema para o ser humano, eu consigo prevenir essa doença, né? Então, essa pegadinha de entender que profilaxia é algo que vem antes, não algo que vem depois, era um desafiozinho aqui dessa questão. E provavelmente alguns vão ter errado, ela aqui também e tudo mais. Mas, vida que segue, né? Vida que segue. Acontece de errar, não tem problema. Exatamente. Não.
Eu vou puxar uma questão que envolvia um conhecimentozinho a mais, tá? É a questão 109, é uma questão de eletrodinâmica, uma questão que aparece bastante na prova, que é envolvendo ali dispositivos de segurança ou então dispositivos de medição. Ela é uma questão normalmente fácil na prova, mas nesse caso aqui era uma questão da habilidade 2 da prova, que é solucionar problemas. Então ele apresentava um problema e te dizia qual é o dispositivo que eu vou colocar nesse circuito para solucionar o meu problema. O que era difícil nessa questão é que nas alternativas a gente tinha alguns componentes que normalmente não se vê em aula. Por exemplo, a gente até vê lá o galvanômetro, que é para medir correntes pequenininhas. E tinha também nas alternativas o potenciômetro, que a gente está meio que mais ou menos acostumado na vida, porque qualquer amplificador vai ter um potenciômetro, uma luz que tem ali um dimmer vai usar um potenciômetro, mas não é um dos dispositivos que a gente mais trabalha quando a gente está vendo aqui as questões de eletrodinâmica. E nesse caso era justamente o potenciômetro que ia solucionar o problema. A pegadinha era não confundir com o amperímetro, que ia te dar informação sobre o problema, mas não ia resolver o problema. Então, era uma questão chatinha quando a gente pensa que tem que ter um conhecimento um pouquinho a mais assim, de eletrodinâmica, não é o dispositivo mais simples que a gente vai ter na prova. E também, como envolve solução de problema, essas questões são um pouco mais chatinhas que a gente tem que pensar. Ia funcionar muito bem eu botar um amperímetro? Ia, só não ia solucionar o problema, eu ia encontrar o problema. Isso não resolve a questão. Questão 109 da prova, questãozinha de eletrodinâmica, um assunto que até apareceu pouco, gostaria que tivesse aparecido um pouco mais na prova. E essa aí é potenciômetro? É um potenciômetro. Tá, e dava para a pessoa fazer por eliminação? Por exemplo, esse aqui eu sei que não vai dar certo, então não pode. Tu ia ficar entre o potenciômetro e o amperímetro, que não resolve mas o problema. Informações Exatamente. Ele ia te dar a informação da corrente, que provavelmente era o problema, tinha uma descarga de corrente maior do que necessária, mas não resolve o problema. Com o potenciômetro, tu consegue regular a resistência, então tu garante que não vai passar tanta corrente, não vai estragar o componente. Ali. Claro. Questão... Claro, óbvio. Agora, né, tendo tudo do potenciômetro. Porque tem uma questão do Enem antiga que mostra uma tabela assim, de valores e daí pede que função pode ser aquela. E a resposta é uma hipérbole. Sim, é uma hipérbole. Uma hipérbole. Já caiu no Enem hipérbole. Só que tu conseguia... eu sei que isso aqui não é uma função de segundo grau, que é uma coisa que a gente estuda. Risca lá. Eu sei que não é uma equação de circunferência. Risca lá. Então, mesmo que a pessoa não soubesse o que é uma hipérbole, eu até recomendo que você não estude hipérbole, tá? Fica claro aqui, né? Sugestão para os alunos, não estudem. Pelo amor de Deus, a pessoa já vai sair daqui do vídeo, vai procurar hipérbole no YouTube, vai ficar 2 horas estudando hipérbole, não vai conseguir resolver as primeiras questões, vai estudar mais, não faça isso. Me ajuda com essa questão de hipérbole. Agora na DM do Caio, o professor não entendia a questão de hipérbole. Eu achava que hipérbole era só aula de português. Sim. De linguagem. Eu fiquei esperando. É um rolê de exagero. Isso, exatamente. Não, realmente tem um negócio da matemática, mas não vale a pena estudar. Agora, o que vale a pena estudar, né? Olha só, agora acabei pegando um gancho em algo que eu queria falar aqui. Qual foi o conteúdo que mais caiu na prova de vocês? Vocês têm uma noção aí do que mais caiu? O meu foi ecologia. Ecologia. Foi isso. Ecologia, tu demora quantas aulas aqui no Mistalva pra ensinar pra galera? É bastante conteúdo, né? Então, 4. 4 aulas. É um mês, basicamente um mês ali estudando ecologia. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que a prova de matemática, os conteúdos que mais caem são os mais rápidos de estudar. Então, por exemplo, nós temos 8 questões de estatística na prova. 8. 8. 8. Média, moda e mediana. Que é algo que em meia hora está explicado. Eu sei. 8 questões, né? 8 questões que já garante ali com média, moda e mediana. E aí você deve estar pensando, não, mas esse simulado aqui enlouqueceu. Nunca que vai cair 8 questões de estatística na prova. Mas cai. Tanto é que no Enem de 2021 foi o conteúdo que mais caiu com um número parecido. Não lembro agora se foi 7, 6 ou até 8. Foi algo ali entre 6 e 8. E depois você tem porcentagem. Porcentagem é uma aula também para ensinar.
6 questões. Então você já tem ali 1/3 da prova praticamente com algo que você estuda em 2 aulas. Por isso que eu falei que não vale a pena estudar hipérbole. Ah, porque desde 2009 caiu uma questão e mesmo assim ainda dava para fazer por eliminação. Vale a pena? Vale a pena tu ficar ali uma semana estudando hipérbole? Não vale. Então é interessante que a gente saiba onde focar os nossos esforços. E aqui no Me Salva a gente faz com que as aulas sejam realmente voltadas para aquilo que vocês precisam saber. Tudo o que cai no Enem a gente vai ver, mas o que é relevante, né? Eu acho que é importante falar isso, né? Frisar isso, porque muitas vezes vocês leem nas alternativas por exemplo, tem na prova ali alguns processos de separação de misturas também, que não apareceram, nunca apareceram em prova, e aí vem alguém falando, não, mas naquela prova tinha, mas tinha como uma das alternativas. Isso não quer dizer que essa alternativa respondia a pergunta, e então a gente foca, né, nos problemas, nos processos, por exemplo, falando dos processos de separação de misturas, nos que vão aparecer na prova de vocês. Então, se aparecer uma palavra ali, algum fenômeno, algum processo que vocês nunca ouviram falar, há grandes chances daquilo não ser a resposta, sabe? Então, pensar nisso é bem importante, refletir sobre isso na hora da prova é bem importante. Eu acho que o fato é o seguinte, se você tivesse 10 anos para estudar para o Enem, tudo bem ficar um mês vendo hipérbole. Tudo bem, mas a gente não tem 10 anos, né? A gente tem alguns meses para se preparar para a prova. Então, a gente tem que realmente saber utilizar o tempo da melhor forma possível. E também é importante falar que nós estamos num momento do ano que quem começou esse ano a estudar, muitos conteúdos que estavam nesse simulado, a gente ainda não viu em aula, certo, gente? A gente vai ficar aí por mais muitos meses até a gente conseguir chegar em todos esses conteúdos. Então, é normal que tenham alguns tópicos, alguns pontos, alguns vários, né? Porque a gente está bem no início do ano, que a gente não tenha visto em aula ainda, porque a gente está realmente no início. E só fazendo um gancho ali do que mais caiu em Química, vários dos conteúdos que apareceram em Química são conteúdos básicos, assim como as propriedades fisicoquímicas e processos de separação de misturas, e isso tudo a gente já viu em aula. Então, essas questões eu esperava pelo menos que vocês conseguissem resolver elas. Em biologia aqui tem uma relação interessante, porque o conteúdo que mais cai a gente nunca vê no começo do ano. A gente sempre deixa para um pouco mais depois, porque ele justamente é um dos conteúdos mais complexos da biologia, porque vai levar em conta diversas ligações com outras áreas assim, dessa ciência, né? Então, por exemplo, ecologia a gente só deixa para ver como estratégia, inclusive, depois do primeiro simulado, né? A gente deixa para esse segundo momento, porque no começo é muito importante entender outras coisas que são bases do pensamento biológico, assim. É muito mais importante tu entender por que as coisas mudam dentro dos seres vivos. Qual é o lugar da evolução dentro desse processo. Entender do que os seres vivos são feitos, né? Porque é justamente essas relações que vão fazer, por exemplo... E aqui na prova tem muito, assim. Essa relação com a química, a relação com a física. Porque a biologia justamente vai operar esses conhecimentos que são dessas duas outras áreas, né? Para que a gente possa compreender a dinâmica delas dentro dos seres vivos. Eu acho que isso é muito louco, assim. Hoje eu estava dando uma aula de cadeias alimentares, assim, para os meus alunos na escola que eu trabalho. Eu justamente falava sobre isso, assim. Tipo, a gente está estudando aqui cadeia alimentar, que é tipo quem come quem, basicamente. Mas o que a gente está estudando é como a física está sendo operada dentro desse sistema biológico, né? Como é que a energia está fluindo dentro desse sistema, como é que a matéria está sendo reciclada dentro desse sistema. Então, pensar sobre isso e observar que, de fato, essa capacidade de fazer essa leitura é o primordial quando a gente olha para a prova de ciência da natureza, né? Para poder pensar a biologia nesse lugar de relações, de diálogos entre diversos conhecimentos é muito importante, assim. Então não adianta querer saber lá, por exemplo, tinha uma questão aqui que era, sei lá, genoma. Tipo, não adianta tu saber que ocorre a recombinação em tal fase da meiose e por isso que o genoma ele é variável ao longo das gerações. Do tipo, a gente precisa entender que, né, primeiro, o que é DNA, sabe? Não adianta saber não adianta saber a fase da meiose. Então, tipo, esse lugar é importante saber ocupar e ficar tranquilo em relação a isso, né, nesse processo que a gente está vivendo de preparação. Não, e até, acho que todo mundo falou um pouquinho, também queria falar, porque quando a gente pega a divisão dos assuntos, por exemplo, aqui, física é uma grande farsa, né? O Caio vai poder me apoiar nessa, porque o assunto que aparece como mais frequente é mecânica. Só que mecânica é a junção de, tipo, 5 temas grandes da física, sabe? Então, no momento aqui desse primeiro simulado, a gente não chegou nem perto de terminar a mecânica ainda. E
tá tudo bem, sabe? É possível resolver questões do simulado com o que a gente já viu, a gente tem sim conhecimento para adquirir ao longo do ano, revisar tudo, a gente sabe que esse é um momento que nem tudo foi visto e tá tudo bem a gente não saber aquele conteúdo, ou não lembrar daquele conteúdo nesse momento da prova. Então, é algo assim, ó, não... Palma a palma não priamos cânico por não ter visto todos os conteúdos no primeiro simulado do ano, que acabou agora em maio, sabe? Esse não é o momento de botar pressão,